Olá pessoas, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Fernalf aqui, Dona Alessandriel aqui, sejam muito bem-vindos ao Rama Assistir. E hoje a gente vai falar de Nefários. Nefaros é um filme de capiroto. Mas antes da gente falar desse vídeo, passa a vinheta! Do you think I'm evil? Evil isn't a clinical diagnosis. I'd like to ask about why you brought me here today. Do you believe in demonic possession? Olá pessoas, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Fernalf aqui, Dona Alessandriel aqui. Hoje a gente vai falar de filme de cão, de capiroto, de satanás, de bicho do meio dos infernos, de exorcismo, que é Nefários. Esse filme que é polêmico, será que é bom, será que não é bom? Mas antes da gente falar desse filme, já vá dando aí o seu like, seu gostei, seu joinha, se inscreva aqui nesse canal. Afinal, se inscrever nesse canal significa que o Nefários está do seu lado, incomodando você para você não dar like nesse vídeo. Então dê logo aí o seu like, dê seu gostei e bote o Nefários para correr da sua casa, tá bom? Make me believe you. Okay. Let me inhabit you. E qual é a história de Nefários? Você deve estar se perguntando. O que é Nefários? Vale a minha Nossa Senhora de Perpétuo Socorro, não nos fale. Calma, doutor. Nefários conta a história de Edward, né, que vai para a cadeira elétrica, mas que antes dele ir para a cadeira elétrica ele precisa do aval de um psicólogo, né, uma pessoa que trabalha com a mente aí, para definir se ele é louco ou se ele não é louco não, ele é só mal mesmo e merece ir para cadeira elétrica. E aí o primeiro psiquiatra dele se matou e é preciso chamar um outro psiquiatra para que assine isso antes das 4 horas da tarde. E aí vai o doutor James Martin, né, que é um cara que não tem fé, é um agnóstico, e ele vai conversar com esse prisioneiro que se auto-intitula um ser vindo das trevas, chamado de Nefários. Ele habita o corpo de Edward, né? E aí, meu irmão, minha irmã, meu amiguinho, minha amiguinha, o filme inteiro é uma conversa entre o Dr. James Martin e Edward barra Nefários, porque às vezes tem a transição do corpo, né, da pessoa e o possuído, do possuidor e o possuído. Corpo não, né? Do possuidor e do possuído. Do espírito. Isso. Sai um e entra outro. Exatamente. E aí o filme é uma conversa. Você deve estar esperando um filme em que o povo gira a cabeça, vomita, levita. Não é nada disso. É um filme de conversa. É um filme de conversa. E conversa de 2 horas de conversa, 2 horas de papo. Né? Se você acha que nossos vídeos aqui é muito grande, eles passam muito tempo conversando, Nefários é filme de conversa. Então já vá logo se preparando aí, tá bom? E Dona Alessandriel de Tibiriçal, você gostou do filme? Mais ou menos. O filme, assim, eu achei ele bem interessante porque o diretor conseguiu colocar o terror apenas dentro de uma cela, né? De um local em que eles estão conversando. Uma sala de interrogatório. Uma sala de interrogatório, ou seja, todo o terror do filme está girando somente naquela sala. Ou seja, ele não precisa, como o Fernando falou, girar a cabeça, vômito, essas coisas, porque o filme todinho é todinho só na cela. E eu achei muito interessante porque existe um diálogo muito filosófico, muitas vezes, sobre a fé, sobre a fé. Existe um diálogo muito grande que eles fazem sobre a fé, sobre o que é o cristianismo, sobre a relação do cristianismo com o ódio e com o perdão. Inclusive, eles citaram coisas da nossa época, né? Eles citam muita coisa da nossa época, que a gente, que é o que, assim,
pegou a gente realmente, né, filho? Porque fala sobre uma época em que existe uma certa ditadura em que você deve falar e o que você não pode falar. E o que você tem que estar dentro dessa massa, né? Você tem que estar preso a essa massa. Então, assim, é muito interessante. É um filme que você tem que prestar atenção no diálogo. Você não precisa prestar atenção mais em nada, só no diálogo deles, porque é realmente feito só de diálogos. Assim, uma das coisas que eu mais gostei do Nefarious é porque a gente geralmente ignora filme que tem muita possessão, a gente toma um susto, meu Deus, mas lá no fundo a gente sabe que é mentira, é um filme de ficção, mesmo sendo um filme que tem a possessão demoníaca, a gente sabe, a gente tem isso de, eu sei que é ficção. No Nefarious ele é um pouco diferente porque ele envolve o mundo real. Sabe? Assim, pelo menos pra mim, quando eu tava assistindo, ele mexeu muito, porque ele envolve o dia a dia, né? O dia a dia de você, o meu dia a dia, o que a gente vê no Twitter, principalmente, né? O que a gente vê no mundo, a mudança do mundo, né? Uma das coisas, aqui não é muito spoiler, é em que ele fala que a gente é uma nação, né? Hoje a gente é uma população que tem autoconsciência de justiça social, isso e aquilo outro, em que coisas que aconteciam nos anos 90 e nos anos 80, hoje em dia não acontecem. Aí o Nefarious diz, você acha que isso não acontece? Continua acontecendo. Aí ele vai citando exemplos que continuam existindo em alguns países, mas que as pessoas ignoram, né? No caso, citado até a própria escravidão, né? E aí... Só mudou a forma. Só mudou a forma. E continua existindo escravidão em excesso dentro do mundo, mas as pessoas preferem direcionar a sua ira, a sua raiva para determinados nichos. E aí ele questiona isso e vai questionando outras questões que envolvem o mundo hoje em dia. Para mim é aterrorizante, porque você fica se questionando se todas as ações que a humanidade vai tomando, se não está indo de acordo com aquilo ali. Eu sei que é ficção ou não, e essa a grande provocação do filme. Ele te provoca a se questionar se, rapaz, será que é isso mesmo? Será que a gente chegou nisso mesmo? Eu sei que o filme ele tem aquela coisa muito de senhor de 90 anos que diz, estamos no fim dos tempos, o mundo está se acabando, já dizia o Apocalipse que o mundo ia ser assim, 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 mas você vê casos ao longo da história da humanidade durante muito tempo aí, né, lá atrás. Mas esse filme ele traz esses questionamentos de gente velha, colocando no mundo atual e citando algumas coisas que estão lá nos livros dele, lá do Nefarious, e você se espanta. Então, tipo, eu fiquei impressionado com o filme. De verdade, eu fiquei muito impressionado. Valeu, Cristo. Que negócio foi esse? O filme, ele leva um pouco para esse lado religioso. Lado teológico. Teológico, exato. Porque, inclusive, eu até fiquei me perguntando se quem fez o filme tinha sido um religioso, né? Porque o filme, ele indiretamente, ele vai te guiando e diz assim, olha, tu tem que acreditar, porque aquela pessoa que não acredita em alguma religião, não está dentro de uma religião, ela não vai se salvar. Então o filme, ele é implícito isso, sabe? Que ele vai te guiando. Ele vai dizendo assim, olha, e eu não gostei do fato deles terem colocado um ateu. Porque assim, é como se dissesse assim, os ateus, eles estão determinados a sofrer no fogo do inferno e ser guiados pelos demônios. Entendeu? Dá a entender isso. Mas o filme tem uma provocação com o padre católico também. Com o padre católico. Que, aliás, diga-se de passagem, quando o padre entra, a primeira vez, o Nefarious se assusta. Ele fica, caralho, agora eu tô lascado. E aí o padre, ele pergunta se o padre acredita em possessão demoníaca, e o padre diz, não, isso aí é ficção, eu sou muito mais usando o psicológico e a razão. Ou seja, a partir do momento que um padre não tem fé, né, então ele não passa mais a ser uma ameaça para um demônio. Eu também senti essa sensação de que fosse um filme que tem ali uma base católica muito Mas forte. Mas você tem que ver que o personagem principal, além do Nefarious,
O Dr. Martin, né? É o doutor. E o doutor é quem vai fazer o que o Nefarious quer ao mundo. Quem vai ser o interceptor do que ele quer pro mundo, né? Então, assim, de certa forma, dá a entender isso daí, entendeu? De que uma pessoa como a gente tem esse questionamento, mas a gente sabe que eu não vou atrás disso ou daquilo por causa de um filme. Mas uma pessoa que não tem muito, assim, a cabeça muito boa, assim, não é muito estudada e tem muitos preconceitos, ela vai acabar realmente se ligando naquilo ali, dizendo, olha, ó, tá vendo? Quem trouxe o mal, o livro do mal, foi uma pessoa que era ateia. E quem é religioso não foi afetado, entendeu? Então, assim, tem esse questionamento que faz... Assim, eu já tenho uma visão um pouco diferente a respeito disso. Uma das coisas que a gente sabe da Bíblia é o seguinte, Cristo escolheu Pedro como o cara que ia guiar a igreja dele, né? Ele diz, Pedro, em ti finco a minha igreja, que é por isso que Pedro é rocha, né? E aí Pedro era um cara que ele era a figura absoluta da fé, ele acreditava tanto em Cristo que ele se tornava uma pessoa violenta, né? E Cristo, ele tentava cuidar, apaziguar esse lado brutal que Pedro tinha. E dentro do filme, ele mostra o contraponto, que para o Nefarious poder guiar uma pessoa, o Nefarious, ele praticamente é a figura do Cristo, do anticristo dentro desse filme. Uhum. E aí, o anjo caído, né? Ele se chama assim. E aí, para ele guiar, a fundar a igreja dele e a divulgar a palavra dele, ele é totalmente inverso ao que Cristo fez. Enquanto Cristo encontrou uma pessoa de muita fé, Nefarious encontrou uma pessoa de fé nenhuma, entendeu? Verdade. E aí, assim, ele tanto que ele ainda fala que depois de tantos dias eu vou voltar e você vai se surpreender. Que é exatamente o contraponto do ressuscitamento de Cristo, entendeu? Volta, eu achei muito interessante isso, porque o filme é uma guia, é uma conversa. Se a gente fosse um filme religioso, seria uma conversa de Pedro e Cristo, mas só que agora é o contraponto, a figura do mal e uma pessoa que não acredita. Exato. Né? Então eu gostei bastante disso, muito, muito legal mesmo. He got in your head, didn't he? He claims he's a demon. He's a master manipulator. By the time he's done with you, he'll have your head so twisted around you think you're the killer. E o terror psicológico que é usado dentro do filme é muito grande, porque como a gente está acostumado com filmes em que tem um demônio e que de uma hora para outra acontece alguma coisa, né? O bicho lá entra na pessoa e começa a virar os olhos e começa a fazer alguma coisa, a gente passa o filme todo esperando essa cena e ela não acontece. Mas uma das coisas interessantes que o filme mostra, assim, como eu acabei de falar de Pedro e a relação da fé de Pedro, o filme ele é tão... ele segue tanto essa linha que tem um momento do filme em que ele diz assim, até o final do dia você terá matado três pessoas. E aí na Bíblia tem, antes da crucificação de Cristo, né, que aqui é interessante, que aqui é uma nova crucificação. Ele diz assim, antes do Cristo, quando vai ser crucificado, ele diz, até o final do dia terás me negado 3 vezes. E aqui terás cometido 3 assassinatos. Eu achei muito interessante isso, tá entendendo? Assim, e tem a mesma simbologia ali do tipo, os guardas esperando o parecer do juiz para poder crucificar, no caso, a nova crucificação ser a cadeira elétrica, entendeu? Ele escolher a forma mais dolorosa de morrer para mostrar exatamente o calvário que Jesus teve, tá entendendo? Isso eu achei legal, tipo, é o contraponto moderno do mal em tudo. Então assim, é um filme assim que é religioso, é como se o cara tivesse visto a Bíblia e ele estava reproduzindo, só que de uma forma do mal. Como seria o anjo caído no lugar de Jesus, né? Porque ele se intitula inclusive como anjo caído, né? E o que você achou da interpretação do ator que faz o Nefarious, que é o seu... Tá aqui o nome dele aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó. O que você achou da interpretação dele? Muito boa. É muito boa a interpretação, porque ele passa um medo sem precisar fazer nada.
E quando ele tá entre ele... O Edward Nefarious, né? Isso, entre ele e o demônio, ele muda o comportamento, muda a forma de olhar. Então, assim, eu achei muito bom. Eu vi um pessoal falando, dizendo que ele não era um bom ator, que ele cai na mesmice de quando ele volta a ser o Edward, ele gagueja. Mas aí é que tá, assim, eu acho que as pessoas esquecem que em um momento de extremo nervosismo e muito medo, você gagueja. Exato. Gaguejar, por exemplo, ele vai ser morto ao final do dia. Então, imagina o psicológico dessa pessoa totalmente fragilizado e quebrado. Eu gostei bastante da interpretação dele. Pra mim, é semelhante à interpretação do Heath Ledger como Coringa. Eu gostei muito. O cara, ele consegue mudar de feição, de posicionamento, em questão de segundos. Inclusive, tem uma linguagem de câmera em que ele faz um mini movimento de câmera do lado direito E depois pro lado esquerdo já para é poder outro. mostrar o outro, sabe? Para Já é mostrar essa dualidade de pessoas Ele passa dentro pelas do costas corpo. do Dr. Martin, né? Vai para um lado da câmera e depois vai para o outro lado das costas do doutor. E aí, quando vai para o outro lado, já é o outro personagem. Exatamente. E do Dr. Martin, ele é monodimensional ao quadrado. Assim, eu não gostei da interpretação dele. Eu sei que ele representa uma figura de razão e que ele vai mostrar o lado sentimental dele que está sendo testado ali, abalado, mas ele, como ator, ele não é muito bom não. Eu não curti muito ele não, né? Mas... Before you leave here today, you will have committed 3 murders. Why would I do that? O que é que tem de ruim no filme? Ah, eu já falei. Tá? Que Então, é a casa da coisa do ateu e o filme, ele realmente, assim, ele, se você não tiver, assim, muita paciência, você não vai assistir o filme. mas é bom. Eu gostei muito. Ele é bom. Muito do filme. Parabéns aí ao diretor, esse cara aqui, ó. Tá bom? Porque eu sei que você vai ignorar o nome dele também, se você só quer saber do filme. Mas eu vou botar aqui, tá bom? Parabéns, seu filme é muito bom. Eu gostei, tá bom? Diferente dos outros canais que não gostou. É um filme religioso, é um filme não sei o que. A gente gostou, tá bom? A gente tá falando como pessoa que assistiu o filme, tá bom? E é isso. Que nota você dá pro filme? Eu dou 8. Eu dou 10. Eu dou 10. Eu gostei pra caralho do filme. Gostei muito. Gostei muito do filme. Parabéns ao diretor do filme. E aí, se a nossa opinião a respeito de Nefarious, comente aí embaixo se você assistiu esse filme. Se você acha que a gente exagerou, que a gente não sei o que a gente... Comente aí se você gostou desse filme, se você não gostou. Compartilhe, mande pra aquele seu amigo, dê like, tá bom? Porque se você não der like, o Nefarious irá aparecer na sua casa mais tarde. Eu tô imitando aqui o Zé do Caixão, tá bom? Valeu, até o nosso próximo vídeo, tchau!